Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um Femicast, o podcast feminino do Ministério Petra. É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui mais uma vez para trazermos mais um assunto extremamente importante, relevante para o universo feminino, mas também para todos nós cristãos. Todos os assuntos, todos os temas tratados aqui são temas que vão edificar a nossa fé ou vão nos ensinar algo, vai tratar com alguma área da nossa vida, vai nos ajudar, vai nos orientar. Então não é apenas mais um Femicast, é mais uma oportunidade de estarmos falando da palavra do Senhor e também aprendendo, ensinando e trocando experiências e assim contribuindo também para a vida de todos vocês que vão estar nos assistindo. É com alegria que eu estou aqui nesta noite com a Ana, mais uma vez, e estamos aqui também com a irmã Zeneide, que no mês passado participou aqui com o grupo da Elaine e agora está vindo para agregar aqui ao nosso grupo. Então, eu estou muito feliz com a vinda da irmã Zeneide, uma mulher de uma longa caminhada de fé, com certeza tem muito a contribuir com o Femicast, com a sua experiência, com a sua caminhada, experiência familiar, experiência ministerial, porque a irmã Zeneide já tem aí uma caminhada grande com Cristo, ela prega, ela atua na igreja, então com certeza veio para somar e para agregar ao Femicast. Então quero dar as duas boa noite, a paz do Senhor. Também cumprimentos a todos, com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui novamente no nosso Femicast para tratar de um assunto muito importante, por um assunto que vai nos edificar a todos que estão nos assistindo. E eu acredito que vai ser uma grande bênção para todos nós. Amém. Irmã Zeneide. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Femicast. Essa palavra de Deus de hoje, que ela venha para somar nas nossas vidas, que ela venha servir de experiências para todos aqueles que assistem, para todos nós, que venha ser mesmo uma bênção na sua vida. Não deixe de assistir. Amém? Amém. Então você que vai estar assistindo esse podcast, não importa o dia, não importa a hora que você vai estar assistindo, não esqueça, de curtir o nosso vídeo, também compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente está compartilhando a palavra do Senhor. Não é apenas um vídeo, porque aqui nós não falamos nada de nós, o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós criamos na nossa cabeça, Ana? Nós estamos falando aqui da palavra do Senhor. Todos os temas e assuntos nós buscamos embasamento bíblico para trazer aqui o conteúdo para vocês. Então, curte, compartilha, envia para amiga, vizinha, parente, irmã, cunhada, sogra, tia, ou outras pessoas, independente de ser mulher ou ser homem, porque com certeza esse tema, esse assunto vai ser importante para a sua vida e vai te ajudar na sua caminhada com Cristo, na sua fé, e vai trazer ensinamentos para você. Então, compartilha, porque é aquilo que a gente aprende, a gente não pode reter para a gente, Nós temos que transmitir para outras pessoas. E o tema de hoje, para a gente já aproveitar bem o nosso tempo, foi levantado pela Ana. A cada mês, uma de nós levanta o tema, levanta o assunto. E quando a Ana me mandou esse tema, eu achei muito importante. Ela mandou 3, na verdade. E quando eu bati o olho nesse tema, eu falei, vamos falar sobre isso, Ana, porque é algo muito importante e que nos dias de hoje acontece muito, Ana? Acontece muito, irmã Zeneide? Então, a gente achou muito importante trazer, porque eu tenho certeza que você que já caminha com o Senhor, talvez tenha um ministério, da qual você exerça na igreja, ou da palavra, do ensinamento, talvez você seja líder de louvor, talvez você tenha ali um trabalho no departamento infantil, e
com certeza essa palavra vai falar com você e vai esclarecer muitas dúvidas ou questionamentos que você tem aí, de repente, que você às vezes não compartilha com ninguém, guarda para você. Com certeza esse tema vai te ajudar nessa noite. Então, nós vamos falar sobre algo que a Bíblia trata e na igreja acontece muito, que é obediência ou sacrifício. O que Deus realmente quer de cada um de nós. O que Ele quer? Filhos obedientes, filhos obedientes e que façam sacrifícios, ou filhos que só se sacrifiquem, né? Fica essa pergunta aí para a gente já iniciar o nosso tema nessa noite. O que Deus quer de nós? Ana, o que Deus quer de nós? Sacrifícios ou obediência? É possível alguém que vive de sacrifícios, de fazer sacrifícios para Deus, viver em obediência também? Ou as duas coisas não têm como andar juntas? O que você me diz? Então, Gláucia, sim. Para mim, sim. Uma pessoa, ela pode estar muito envolvida em atividades religiosas, oferecer, servir, fazer grandes renúncias, mas ainda assim desobedecer à vontade de Deus. É muito possível. E isso acontece muito, porque muitas das vezes a pessoa ali no púlpito é a coisa mais linda do mundo, mas lá fora não vive. Então, eu acredito que sim, que a pessoa, ela pode sim fazer grandes coisas para Deus, mas o coração estar distante, está né? distante. O comportamento dela não condiz com aquilo que ela realmente vive, né? Às vezes ali ela está interpretando um personagem, né? Os atos externos ali tá demonstrando, nossa, uma pessoa de excelência, mas infelizmente Deus busca o coração e lá ele não está. Irmã Zeneide, a irmã aqui que já tem, né, alguns anos de caminhada com o Senhor, acredito que já deva ter visto muito isso, né? Pessoas sacrificando, mas por trás dos bastidores não há o essencial, que é a obediência, né? É verdade. Por isso que a palavra diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Eu creio que o que Deus quer para nós, mesmo como a irmã falou, é aquilo que provém do nosso coração. Não adianta muitas vezes você se matar e se sacrificar e estar nos cultos todos os dias e estar no púlpito pregando e estar naquela correria, naquela loucura tudo, mas o seu coração não tem nada dentro do seu coração. Mesmo que você pregue bonito, tudo, mas eu creio que o que Deus quer para nós, para a vida de todas nós, de todos nós, é o coração limpo, fazer de coração para Deus. Eu estou aqui, mesmo que esteja sacrificando, mas é para Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Com e certeza. Ele sabe, não é só de Sim. aparência, né? Deus não quer só a nossa aparência, se estamos bem vestidos, se falamos bem, mas Ele quer um coração sincero, né? Sem maldade, sem rancor, né? Um coração doado a Ele. Uma pessoa transparente também por dentro, diante de Deus. Eu creio que é isso que Deus... Porque a palavra do Senhor fala que Ele esquadrinha os nossos corações. Então, se tem alguém que sabe realmente o que está ali dentro de nós, é Ele. E aí, o que acontece? É isso que você que está nos assistindo nessa noite, assistindo esse podcast, precisa entender. Não é estar no culto todos os dias, né? Tem culto, tem igrejas, por exemplo, que às vezes tem de domingo a domingo culto. E a pessoa está ali, todo culto. Aí, tudo que tem na igreja, a pessoa está lá, envolvida, está participando, atuando. Mas, por trás, murmura, reclama. Nossa, mas de novo. Tem que estar aqui. Mas todo culto. Mas todo dia. Que eu não aguento mais. Porque eu estou cansada. Por quê? Porque está fazendo para impressionar os outros. Está fazendo para, diante dos outros irmãos, eu estou lá, eu faço, eu aconteço, eu estou envolvida em tudo.
Ou muitas vezes está fazendo para agradar quem? O pastor. Quantas pessoas não fazem 1001 coisas na igreja para quê? Para agradar o pastor. Mas aí saiu dali da porta para fora, acabou, não vive nada daquilo, é um coração amargo, rancoroso, um coração que às vezes está fazendo, mas por dentro está ali, é tudo eu, é só eu, é eu que faço, é eu que isso, é eu que aquilo, que eu não aguento mais, que eu estou cansado. Então as pessoas precisam, né, Ana, entender que sim, a gente tem que atuar, porque quando a gente entende quem Deus é, o que Jesus fez por nós e quem nós somos em Cristo Jesus, é automático, né? Nós temos esse senso, né, de estar atuando na casa do Senhor, de estar participando, de estar contribuindo para a obra, de estar colaborando com o reino do Senhor. Mas é uma coisa que o pastor fala aqui, tem que ser algo leve. Porque se for pesado, se for por obrigação, a gente não aguenta muito tempo. Justamente. Chega um momento que a gente vai parar, porque aquilo vai virar um fardo, vai virar um peso, e aí a gente vai acabar o quê? Eu não aguento, não é para mim. E porque chega um momento que quem está em volta vai perceber, né, que você está fazendo aquilo ali por obrigação, e não é porque o seu coração está alegre, o seu coração está ali, está realmente disposto a servir, realmente a fazer. Então, precisa, né, ajustar essas duas coisas. Sim, nós temos que fazer alguns sacrifícios? Sim. Às vezes a gente vai ter que sacrificar as nossas vontades, o nosso eu, o nosso querer, para estar envolvido na obra. Só que não é aquele sacrifício de, é algo pesado, é algo danoso, é algo... Não, é porque a gente entendeu quem Deus é, o sacrifício de Jesus por nós, e aí a gente coloca no nosso coração. Eu preciso fazer algo em troca por tamanho sacrifício de Jesus por mim. Né? Então, é isso que é a diferença, né, do obedecer e do sacrificar, né, Ana? E uma coisa assim que acontece também, que a gente não pode confundir, nem chega dia de culto. Estou morta, estou cansado, não quero ir para a igreja. Muitas das vezes a gente luta contra a carne para estar aqui. Mas depois que a gente está aqui, a gente fala, meu Deus, valeu a pena. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Porque muitas das vezes assim eu venho, agora estou fazendo força mesmo para eu estar às quarta-feiras, né? Estou deixando os meninos em casa, que eles dormem, 9 horas eles dormem. E aí, quando eu saio daqui, eu falei, graças a Deus, eu consegui vir. Porque se for pela carne, a gente não vem. Não vem, porque o corpo quer que a gente esteja em casa, toma um banho quente, vai descansar. Pôr a perninha pro alto, Nossa, né? É justamente, então a gente não pode confundir, porque muitas das vezes fala assim, não, eu não vou na igreja porque eu vou estar fazendo um sacrifício e eu não quero ir. Mas a gente tem que também fazer uma forcinha, né? Porque senão, se a gente for pelo que a gente... É o que eu acabei de dizer, a gente tem que renunciar muitas coisas, muitas vontades nossas. Sim, nós, mulheres, trabalhamos fora, né? Eu e você temos criança pequena, a irmã Zeneide tem os seus afazeres, né? Então, é claro, é automático. A gente chega em casa, tudo que o corpo quer é o quê? Um banho, uma comidinha quente e descansar. Mas é aí que está a diferença, porque quando a gente entende, né, que a nossa vida vai além disso, estar aqui, por mais que a gente esteja cansado, não é um sacrifício. É algo prazeroso, é algo que nos faz bem, né? Ô, irmã Zeneide, é possível, né? A pessoa está, de repente, aqui no púlpito cantando, pregando. A pessoa pode estar participando de reunião de oração, fazendo jejum, fazendo tudo que a igreja propor, mas por trás ali o coração está cheio de pecado, ou a pessoa está guardando algo dentro dela que não condiz com aquilo que o Senhor quer dela. Isso pode acontecer, né? Isso só não pode como acontece, né? Isso aí é aparência. Por dentro mesmo, uma coisa que Deus abomina, que Deus não gosta, é a falsidade. A falsidade, como ela falou ali também, a murmuração. Fazer as coisas para Deus murmurando, né? Não é com alegria.
Eu sempre ouço assim que o cara feio não é sinal de santidade, mas ter aquela alegria, aquela espontaneidade de fazer as coisas para Deus com alegria. É bem possível, sim, de você fazer as coisas para Deus por aparência, somente por aparência. Hoje é muito comum as pessoas interpretarem, né, um personagem, veste uma máscara ali daquele cristão perfeito, daquele cristão que está sempre disposto, que está em todos os cultos, mas que quando sai da porta para fora se revela alguém totalmente diferente. Quando está na sociedade, quando está no seu trabalho, quando está numa fila de banco, quando está num supermercado, quando alguém dá uma fechada no trânsito, e aí a gente vai ver que realmente a pessoa se revela, e ali ela expõe quem ela realmente é, sem máscaras. Porque é muito fácil, né, a gente no domingo pôr uma roupa bonita, vem aqui, senta, levanta a mão, dá glória a Deus, canta, chora, mas ali é agido pela emoção, pelo calor do momento, ou porque já criou aquela religiosidade de estar em todos os cultos, porque eu não perco um culto, porque eu isso, porque eu aquilo, mas é o religioso. Justamente. Ele não vive o evangelho de verdade. Ele não faz as coisas para o Senhor, como a irmã Zeneide diz, com um sorriso no rosto, alegre. Opa, glória a Deus, nós vamos ter um trabalho no sábado, igual nós estamos aqui nos organizando, para você que está nos assistindo. Nós vamos ter agora no dia 7 o nosso dia com Deus. Então nós já estamos nesse preparativo, estamos ansiosos, alegres por esse momento. Então é isso que o Senhor quer de nós, que a gente sirva a Ele, mas com alegria, com gratidão, com um coração alegre, com um coração leve, porque, como a irmã Zeneide disse no começo, é melhor obedecer do que sacrificar. Se for para fazer de forma sacrificada, é melhor não fazer, né? Porque o Senhor não recebe com alegria, porque Ele está vendo que dentro de nós não condiz com o que a gente está fazendo, né, Ana? Com certeza. E tem alguém na Bíblia que tenha feito algo para o Senhor, que tenha sacrificado e o Senhor não se agradou do sacrifício? Ana, irmã Zeneide. Tem vários, né? Tem um exemplo que é muito conhecido, que é o povo de Israel. Em Isaías, capítulo 1, o Senhor vai dizer para o povo, né, através do profeta. Isaías 1 vai dizer no versículo 11: de que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação. Ou seja, Deus estava recusando ali o sacrifício do povo de Israel. E por quê? O povo ia fazer o sacrifício, matava os animais, derramava o sangue dos animais, mas depois do sacrifício estava pecando, estava desobedecendo, não vivia aquilo que o Senhor queria e tinha estabelecido para eles. Ou seja, de que servia o sacrifício deles? De que servia aqueles tantos animais mortos? Era em vão. O Senhor está deixando claro aqui, ó, não quero, não me agrado. Tudo que vocês estão fazendo é abominação para mim. Por quê? Porque eles estavam fazendo o sacrifício para cumprir um ritual, uma ordem. Mas a vida deles não estava íntegra, correta. O coração deles não estava no Senhor, o coração não era obediente. Eles estavam apenas cumprindo um ritual. Porque então, justamente Deus valoriza muito mais uma vida de obediência, de santidade, de fidelidade,
do que de sacrifício. Com toda certeza. Até porque, né, nós vamos ver isso quando Jesus vem e se torna o sacrifício perfeito. Justamente. Por quê? Justamente para mostrar, eu não quero de vocês sacrifício. Eu não quero que ninguém fique fazendo algo penoso, difícil para mim. Eu quero que vocês me sirvam. O Senhor não vai dizer, ó, os cansados, os sobrecarregados, vem para mim. Toma o meu fardo, o meu jugo, porque ele é leve. Justamente. Então, o Senhor não quer que a gente faça nada pesado para Ele. Então, Jesus, quando cumpre o sacrifício, é para isso. Ó, acabou. Não quero O nada último mais. sacrifício foi dele, né? Foi o último sacrifício. O que Ele quer de nós agora? Obediência. Né? Que como filhos, sejamos obedientes àquilo que Ele quer de nós. Uma vida íntegra, reta, uma conduta, tanto na igreja quanto fora da igreja, que condiga com a palavra do Senhor, com o nosso título, se eu posso assim dizer, de cristão, de filhos de Deus, porque nós representamos um pai, e não é qualquer pai, né? É Deus, nós estamos falando do Criador, do soberano. Então, a nossa vida, o nosso coração tem que condizer com aquilo que o Senhor quer de nós. Então, não adianta nós estarmos sacrificando se o nosso coração não estiver no Senhor, não estiver voltado para o Senhor, né? Ô, Ana, e falando, né, em obediência, qual que seria a diferença de obedecer por amor ou obedecer apenas por obrigação? Então, hoje, infelizmente, eu tenho uma amiga que ela serve em uma igreja, ela fala, sou serva, e ela já me declarou que tem coisas que ela faz, mas ela faz por obrigação. Ainda comentei com ela assim, mas você acha que isso está agradando a Deus? Ela falou assim, não, mas meu pastor está feliz. Eu falei assim, mas pensa bem, o seu pastor realmente é Jesus, é seu Senhor, é seu Pai. Você tem que agradar primeiramente a Ele. Aí ela pegou e falou assim, não, eu sei, mas só que Ele fala que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu falei assim, não, eu entendo que você está fazendo um bom trabalho, mas para Deus, Deus não está recebendo. Não é isso que Ele quer, Não é né? isso que Ele Não quer. é isso que Ele Não é melhor quer. você pegar, pedir para o seu pastor para você se afastar? Ela, não, mas a igreja não vai encarar dessa forma. Olha que peso que essa pessoa está carregando, Justamente. né? Então, nós vemos aí que obedecer por obrigação já traz esse peso, Justamente. esse fardo. Ela não faz porque é algo que Não. para ela é prazeroso ou porque ela entendeu que como serva do Senhor ela tem que contribuir para a obra. Não. Alguém chegou, impôs, você tem que Isso. fazer, independente se você goste ou não, se você queira ou não, porque é isso que o Senhor quer. Ó, ainda usa o nome do Senhor, né? Justamente. É isso que o Senhor quer de você. E sendo que ela está fazendo apenas para agradar o seu líder. A irmã Zeneide, que tem aí uma experiência maior do que a nossa nessa caminhada cristã, já deve ter visto muito isso, né, irmã Zeneide? Líderes que impõem, que colocam fardos sobre os seus, as suas ovelhas, que muitas vezes elas não têm condições de carregar, e elas acabam carregando apenas para agradar o pastor, né? Então, não deveria ser assim, né? Porque Deus quer de nós uma mudança de dentro para fora, né? E não fazer as coisas assim só para agradar líderes, mas para agradar a Deus. Mesmo que seja pouca coisa que você possa fazer, mas faça para agradar a Deus, jamais para agradar o homem, né? Isso é até pecado, eu Com creio. certeza. E como você já disse, vai trazer um peso muito grande para essa pessoa, que ela vai, o final, nós nem sabemos, pode ser muito trágico na vida dela. Triste, né? Porque, Triste. na verdade, não é porque ela entendeu que ela precisa, de alguma forma, contribuir com a obra do Senhor Jesus, mas é porque alguém impôs. É uma obrigação. Justamente. Você tem que fazer e ponto. E ela acha que Deus vai entender. Que ela está fazendo esse sacrifício por ele. Eu falei assim, mas não tem lógica isso. Você tem que conversar com o seu pastor, explicar, falar que você não está contente, você não está feliz,
que você quer se afastar e tem outras pessoas que podem fazer esse trabalho. Ela falou assim, não, ele não vai compreender. Olha o quanto um líder que não conduz a sua igreja, não conduz o seu rebanho de acordo com a palavra do Senhor, prejudica a sua ovelha. Porque ela está mais preocupada com o que o pastor, com o que a igreja vai pensar dela, do que com Deus. Sendo que a nossa preocupação maior é o que Deus vê de nós, é o que nós estamos entregando para Deus. E ela está mais preocupada em agradar ao pastor do que com o que Deus vai ver, avaliar da vida e da conduta dela. Então, você que está assistindo esse podcast e talvez esteja passando por essa situação, porque, infelizmente, como a irmã Zeneide disse, isso acontece muito. São muitas pessoas que carregam fardos dentro da igreja porque é imposto, você tem que fazer. Ah, mas eu não sei. Não tem eu não sei, não tem eu não consigo. Você tem que fazer, é para Deus você tem que fazer. Não é assim. O Senhor quer sim que a gente esteja contribuindo com a obra dele. Só que de forma leve, de forma feliz, de forma que você sinta no seu coração aquele prazer e aquela paz de fazer. E não simplesmente porque alguém está te impondo. Porque é o Senhor, é Deus, é com Deus que você tem que se preocupar. Não com o pastor, com o seu líder, com aquele que está acima de você. Sim, nós devemos, sim, obediência ao nosso líder, respeito ao nosso líder, mas ele não pode impor a nós fardos que nós não somos capazes de carregar, né, irmã Zeneide? Então, nesse caso aí, não está sendo nem da vontade de Deus. Porque nós podemos até trabalhar um pouco mais para a obra. Igual eu sempre comento com as minhas filhas, preguei uma vez, 7 dias por semana, mais uma tarde da bênção, de 8 dias. E foi os dias mais gloriosos da minha vida. Nem canseira. Por quê? Porque era da vontade de Deus, estava cheia da unção, do poder de Deus. Aquilo para mim era satisfatório, porque ele também estava agradando a Deus, porque eu estava feliz. Com certeza. Agora, quando, no caso dela, ela já não estava tendo, deve não ter vida de oração, deve já estar fraca, um jejum, um dia para Deus, tirar um dia sós com Deus. É o que eu ia alimentar da palavra. É exatamente o que eu ia falar agora, porque o obedecer por amor é isso, é o relacionamento. A gente tem um relacionamento tão forte com Deus, a gente tem uma intimidade tão grande com Deus, que a gente decide obedecer por amor. Por amor. Eu amo ao meu Deus, eu amo o meu Senhor, eu amo a Jesus, eu entendo o sacrifício que Jesus fez na cruz para que eu tivesse a salvação e através da fé nele eu me tornasse filha de Deus também. Então eu sinto tanta gratidão e eu tenho tanta consciência disso que eu tenho prazer em contribuir com a obra do Senhor e estar fazendo alguma coisa para o reino, para a obra do Senhor. Então, se eu tiver que pregar 7 dias, né, 8 dias, irmã, vai ser um prazer. Você vai ficar, nossa. Porque eu entendo o que o Senhor quer de mim. Não é e eu vou fazer com alegria. Mas a partir do momento que a gente faz, porque alguém está impondo, e eu estou mais preocupada com essa pessoa, cumprir escala, né? Cumprir escala, cumprir um protocolo. Exatamente. Quantas pessoas, às vezes, eu vou porque hoje eu tenho que fazer isso. Só que, como a irmã Zeneide disse, não tira um dia de oração, de consagração, de jejum. Vem fazer por fazer. Eu tenho que pregar, vai lá, acha um texto, elabora um esboço lá, vem, fala meia hora, mas o coração não está conectado, a mente não está conectada, isso não agrada a Deus. Não orou, não jejuou, não se consagrou e não está fazendo por amor, está fazendo apenas por obrigação. E o Senhor se entristece, né? Isso simplesmente vai matar a sua fé. Com o tempo, você está persistindo num erro. E isso vai matar a sua fé. Assim, sabe, quando a pessoa não tem mais demonstração? Foi feito, podemos dizer, uma lavagem cerebral na pessoa, justamente, né? Porque ela entende que ela não quer fazer, não está feliz, mas também não consegue dizer o não.
Não consegue. É como se fosse uma afronta ela ir contra ali o seu pastor, o seu líder, e dizer que não vai fazer, né? Enquanto não é isso que o Senhor quer, né? Então, quem obedece por amor, permanece fiel, mesmo que não esteja à frente de nenhum trabalho, mesmo que não tenha nenhum cargo, mesmo que não esteja pregando, mesmo que não esteja fazendo parte do grupo de louvor. Quem obedece por amor é fiel, independente de qualquer coisa. Vai estar nos cultos porque por fidelidade ao Senhor, por amor ao Senhor. Vai estar contribuindo através de algum trabalho. E quando a gente fala contribuir com a obra, é de repente vir organizar a igreja, arrumar uma mesa, é vir passar uma vassoura, organizar uma cadeira. É isso. Mas a pessoa faz de livre e espontânea vontade, com aquela alegria, com aquela gratidão. Por quê? Porque ela não está preocupada com o reconhecimento. Ela está preocupada em fazer algo para o seu Senhor, para o seu Deus. Então, quem obedece por amor, vê obediência não como um sacrifício, mas como resposta de gratidão. E com certeza o Senhor vai se alegrar muito mais do que quem sacrifica sem obedecer, né? E será que diante de Deus pesa mais o que nós entregamos, o nosso serviço, ou como nós vivemos, a nossa forma de viver? O que pesa mais para Deus? Será que Deus, quando olha para nós, Ele está mais preocupado com aquilo que nós fazemos, com a quantidade de coisa que nós fazemos, ou como nós vivemos, como nós somos? O que será que pesa mais, Ana? Então, como eu já tinha dito, Deus valoriza uma vida de obediência, santidade, fidelidade, do que simplesmente ofertas e serviços religiosos. Ele olha primeiro para o nosso coração e a maneira de como vivemos. Então, eu acredito que tem que ser realmente o que vivemos, porque isso realmente demonstra o nosso dia a dia. Nosso dia quer saber realmente como a pessoa é, acompanha o dia a dia dela. Ali ela se revela, porque ali ela se estressa, ali ela pode soltar um palavrão, ali, como você disse, no trânsito, né? Você leva uma fechada, ali você já vai ver como realmente essa pessoa é. Agora aqui na igreja é fácil, é 2 horinhas que eu fico aqui, 2 horas que eu vou conseguir me controlar, ser uma pessoa educada, falar bonito, uma postura boa, uma aparência boa. É fácil, mas muitas das pessoas esquecem, né, que Deus está vendo tudo, não adianta, né, irmã? É como eu disse no caso que nós vemos de Israel, né? Ali o profeta Isaías está levando para aquele povo uma palavra que o Senhor deu a ele, rejeitando tudo que eles estavam fazendo. Por quê? Porque a conduta deles depois do sacrifício, ou antes do sacrifício, ou depois que eles entregavam o sacrifício, não condizia com a obediência, com o coração, com o caráter. Não tinha caráter, eles não tinham fidelidade ao Senhor. Então, eles apenas cumpriam um ritual. Então, quando as pessoas estão preocupadas em eu tenho que fazer, porque as pessoas precisam ver que eu estou fazendo, porque o pastor precisa ver. Principalmente quem almeja cargo na igreja, né, irmã Zeneide? Quem almeja cargo vai fazer 1001 coisa até conseguir o cargo, porque precisa agradar, eu preciso ser visto, né? Como diz aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então eu preciso ser visto, eu preciso estar em evidência, então eu estou fazendo, porque eu preciso chamar atenção, porque eu preciso ser reconhecido. Mas aí quando chega no dia a dia, quantos líderes nós vemos aí que dentro de casa às vezes maltrata a esposa, maltrata os filhos? Quantos cristãos nós vemos quando chega no comércio, é ignorante, maltrata as pessoas, desrespeita. Eu trabalho na área da saúde, lido com pessoas o dia inteiro e posso dizer, gente, às vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãs, tendo cada comportamento que eu falo, envergonha. Porque aí, qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Isso crente. Porque diz que é crente. Imagina se não fosse. A gente ouve todo dia, né? Não é verdade? Sim. Só que aí, quando está na igreja, nossa, ali canta e ali fala em língua e ali ora e ali rodopia. Mas quando põe o pé lá fora, que deve
viver aquilo que está ali dentro da igreja, morre. Aí lá ela se revela quem ela é. Ou seja, será que o que pesa mais é o que ela faz lá dentro da igreja ou a vida que ela tem lá fora? Com toda certeza a vida que ela tem lá fora. Por quê? Porque lá ela não está sendo fiel, lá ela não está sendo obediente, lá ela não está resplandecendo a luz de Cristo, lá ela não está fazendo aquilo que o Senhor pediu, que é amar o próximo, é orar pelas pessoas, é falar do amor dele para as pessoas. Não, é como se ela tivesse que cumprir um papel apenas aqui dentro. Da porta para fora, lá eu posso ser quem eu quiser. Sendo que é o contrário. É o contrário. Que lá fora a gente tem que ser tudo aquilo que a gente fala aqui dentro, né? Justamente. Para que as pessoas possam ver, né? Realmente, assim, nossa, aquela pessoa é de Deus. Ver como ela é diferente, como ela age diferente, o falar, o agir, ao se vestir também, que é muito importante, né? As pessoas notam mesmo. Notam. Tanto para melhor quanto para pior. Nossa postura tem que ser mudada mesmo. Tem que condizer, nosso caráter. Né? Temos que viver de acordo com a palavra, aquilo que Deus quer de nós, que é o nosso coração, a nossa sinceridade, né? A nossa sinceridade, a nossa postura. Deus olha para a nossa maneira. Claro que Ele vê. Tem pessoas que acham que porque vem na igreja todo dia, eu sou salvo, né? Ou é melhor que o irmãozinho que não vem todo dia, né? Já acha que é melhor. Nossa, eu sou melhor que a Ana, porque a Ana só consegue vir no domingo, porque de repente ela trabalha durante a semana, não consegue vir na quarta-feira. Eu venho no domingo e na quarta eu já sou melhor, eu sou mais crente que a Ana. Não, mas às vezes eu estou aqui na igreja, mas o meu ouvido, tá entrando aqui, saindo aqui, não passa nada pelo coração, eu só estou de corpo presente, não estou prestando atenção em nada, nada do que é pregado gera transformação na minha vida, a palavra não me muda, não me transforma, mas eu estou aqui no culto. Não tem transformação. Acho que, se não me engano, 2 Coríntios diz que seja, né, que a nossa presença seja notória diante dos homens, Sim. né? As pessoas vejam essa mudança em nós, possam enxergar Cristo através das nossas vidas. E não através apenas das ações, né? É através da mais nossa difícil, vida. Né? Você notar assim, uma pessoa. Se olhar e notar. Se olhar e falar, mudança. Nossa, você é cristã. Transformação. Por quê? Porque é aquilo que a gente está falando, ela é dentro da igreja. Quando sai da porta para fora, é como se ela não fosse mais. Ela fala como o ímpio, ela se comporta como o ímpio, ela frequenta os mesmos lugares. Então, quando você... O vestir, hoje, muda, praticamente, né? Não tem diferença. Né? Não se vê essa diferença entre uma mulher cristã e uma mulher que não é cristã. É que antigamente se notava, tá de vestido longo, saia longa, o coque, né? Então era notável, né? Quem que era pelas vestimentas, mas não é só a roupa também. Né? Não, é a conduta, é o caráter, como a irmã Zeneide disse. É você ser uma pessoa íntegra, é uma pessoa que honra com os seus compromissos, é uma pessoa de uma palavra só. Então, eu achei muito importante esse tema justamente por causa disso, porque hoje as pessoas confundem muito. Acha que é o fazer que agrada a Deus, são as obras. São as obras que importam. Não. Nós temos sim que realizar as obras. Né? A palavra vai dizer, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Não é por obras para que ninguém se glorie. Só que a partir do momento que nós somos transformados pelo Senhor, nós realizamos boas obras. Mas o que o Senhor quer de nós são apenas obras? Não. Ele quer uma vida transformada. Uma vida que reflita um caráter de Cristo. Porque cristão é o quê? Um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Então, o Senhor, como era a vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Uma vida íntegra, reta, sem pecado, fiel ao seu Pai. E a sua conduta era irrepreensível. Então, era tudo. Fazia obras? Sim. Fazia os milagres? Sim. Ensinava, pregava. Mas tudo era o conjunto da obra.
Então, nós também temos que ser assim. Temos que fazer as obras? Sim. Mas a nossa vida, a nossa conduta tem que falar mais alto do que as nossas obras. Porque por trás de obras pode ter um caráter horroroso, pode ter uma pessoa que não paga ninguém, pode ter uma pessoa que bate na mulher, pode ter. Tem. Quantos homens às vezes não estão no púlpito pregando, traindo suas esposas, ou vice-versa, as esposas traindo seus Tá esposos, cheio, né? Tem. não é? Às vezes está aqui pregando, chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos. Às vezes está aqui pregando, chega em casa, bebe, se transforma. Ou seja, essas obras para Deus não estão tendo valor nenhum. Porque o coração, o caráter e a conduta está totalmente distante do Senhor. Justamente. Então, antes de receber algo das nossas mãos, o Senhor deseja de nós uma vida reta, uma vida íntegra, né? Porque Ele olha as nossas intenções, Ele olha o nosso caráter e não apenas as nossas obras. Nós somos muito de valorizar o que as pessoas fazem, né? A gente não é muito de olhar, Justamente. nossa, como fulano é bonzinho, olha como fulano é prestativo, olha como fulano faz boas ações, ajuda as pessoas, olha, ajudou aquela família, ajudou o outro e fez isso. Só que por trás. E por trás dessas ações. Então, nós somos muito visual, aquilo que nós vemos as pessoas fazendo. Só que o Senhor esquadrinha o coração. Deus E não às se vezes engana, aquela não. pessoa está fazendo, mas a intenção dela é péssima. É só para se promover, é só hoje para atrair like, visualização, para dar ali mídia, mas o coração dela é igual político, né? O político época de chega na eleição. época de campanha, senta com o pobrezinho, come o pastel na feira, vai na Nossa. padaria tomar um pingado, Põe criança no abraça colo, todo né? mundo. Quando entra no carro, arranca a roupa e taca fogo, É, porque nós chama- abraçou. Nós chama de nojenta, abracei aquela nojenta. Exatamente. Eu também já presenciei cenas assim. Então, ou seja, quem olha, nossa, que pessoa maravilhosa. Mas lá dentro está mais podre do que um pão bolorento, né? Como diz o ditado. Então, o Senhor quer é isso de nós, né? É uma obediência por amor, uma obediência porque entende que o cristão tem que ser diferente e não apenas sacrifícios, né? Ô, Ana, e existem situações que o sacrifício pode tentar aí substituir a obediência? Aí eu vou sacrificar, né? Porque aí eu não preciso obedecer. Será que isso acontece? Sim. Oh, meu Deus. Isso acontece sim, Gláucia. Ainda mais quando a gente tenta compensar, né? A gente quer compensar algumas desobediências. Aí fala assim, eu fiz isso, aquilo para Deus, eu acho que não agradeu a Deus, né? Estou errada, então o que eu vou fazer? Eu vou mais nos cultos, né? O pastor está precisando de mim lá na escolinha, então eu acho que eu vou lá dar uma força também, porque daí eu acho que daí passa uma borracha, né? Já fica Compensa. tudo certo, compensa. Aí a gente fica tudo por igual, né? Deus esquece. Meu Deus. Deus esquece, né? Perdão não, né? Pedir perdão não precisa, né? É só fazer uma obra, ajudar, que tudo se resolve. E é um tremendo engano, né? Então, né? Porque uma coisa não compensa a outra, Não. né? Então, a pessoa pode estar servindo, a pessoa pode dar o seu dízimo, a sua oferta, ela pode estar cantando no louvor, ela pode estar servindo lá na recepção, acolhendo as pessoas, mas apenas com essa intenção. Nossa, mas eu cometi tal pecado. Opa, como é que eu vou fazer agora para... então, já que eu já fiz mesmo, eu vou me oferecer para fazer tal coisa lá na igreja, porque aí eu acho que vai compensar. Ou ao contrário, ou aquele que já tem as suas atividades na igreja, acredita porque, eu já canto, eu já prego e eu já dou aula lá no departamento infantil. Então, eu não preciso orar, eu não preciso fazer um jejum, Justamente. eu não preciso estudar a palavra, eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque eu já estou fazendo a minha parte. As pessoas querem trocar, né? Fazer uma barganha com Deus. Mas eu já fiz isso.
espera aí o senhor já está querendo demais, eu tenho que obedecer e também tenho que trabalhar, eu tenho que contribuir, mas não é verdade? É verdade. Infelizmente, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, né, irmã Zeneide? Que acham que apenas porque está fazendo alguma atividade dentro da igreja já não precisa ter uma vida de fidelidade, uma vida íntegra mais, né? A pessoa acha que já compensou, né? Que já substituiu ali. Eu já cumpri o meu protocolo, não perdi um culto esse mês. Então se eu der uma escapadinha ali, se eu fizer um errinho ali, se eu for num bailinho ali, se eu tomar um golinho de cerveja ali, Deus vai passar um pano ali para mim, porque o mês inteiro eu não faltei num culto, eu estava lá em todas as reuniões, tudo que o pastor pediu para mim fazer eu fiz, então já, zerei, cumpri meu protocolo. Exatamente. Não vai ser esse pecadinho que vai me levar para o inferno, né? Não vai ser esse pecadinho que vai fazer diferença. E é aí que as pessoas se enganam, né? Porque uma coisa não substitui a outra. Não é. Se nós fôssemos pensar assim, imagina. Então, um esposo, se ele sustenta a casa, não deixa faltar nada para sua família, é o provedor, a sua família é muito bem estruturada, a sua casa é muito bem estruturada, ele trabalha, ele honra, ele paga as contas, ele faz tudo. Então, justifica ele trair a esposa? Porque ele já faz tudo. Porque ele já fez tudo. Opa, eu já fiz tudo. Não falta nada, a despensa está cheia, as contas estão pagas, o carro está na garagem, minha mulher não precisa trabalhar porque eu sustento, porque eu banco, porque eu faço tudo. Então, eu posso me dar o direito de traí-la. E pior que muitos homens se consolam dessa forma, né? Se a mulher reclama, fala assim, não, mas não falta nada, você tem tudo, você nem precisa trabalhar fora, né? Nem pode reclamar. Que absurdo, gente. Mas é o pensamento que as pessoas trazem para dentro da igreja. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu esteja lá dentro fazendo tudo que o pastor me pede. Desde que eu esteja contribuindo, desde que eu esteja ajudando. Quantos não pensam que por causa disso aqui, do dízimo? Mas o meu dízimo é um dízimo muito alto, irmã Zeneide. Mas se eu fizer alguma coisinha errada, o pastor vai passar um pano ali, Deus também, porque afinal de contas, o meu dízimo é o mais alto da igreja. Mas não vai salvar ele. Mas as pessoas, infelizmente, hoje nós estamos vivendo épocas difíceis por conta disso, porque as pessoas criam, né, umas ilusões e acreditam nisso de tal forma, né? E começam a viver quando o Senhor está mostrando claramente que não é isso que Ele quer. Gente, Ele rejeitou Saul porque Saul não obedeceu a alguém que foi lá ungido para ser rei. Desobedeceu a Deus, fez o que Deus não queria que ele fizesse. Até sacrifício ele fez. Até sacrifício, que não era para fazer. Não era para fazer, porque ele não podia. Como se diz, ele não fez o que deveria fazer, que quando Deus manda ele lá matar o povo, lá derrotar aquele povo, e não era para trazer nada do povo, ele vai e traz, né, os despojos. É o rei, né? Então, ou seja, não era para fazer aquilo, né? Não obedeceu. Não esperou Samuel para fazer sacrifício. Não podia fazer sacrifício, foi lá e fez. Não esperou por Samuel. O que Deus fez? Não quero mais. Rejeitou. Samuel ainda foi lá, tentou interceder. Deus disse o quê? Samuel, não quero mais a Saul. Não quero. Porque insistes. Então a Bíblia mostra isso. Não é por fazer, não é o sacrifício, não é o me encher de atividades na igreja que vai me trazer salvação, que o Senhor vai olhar para mim e falar, ai, serva boa e fiel. Não. É a minha vida, é a minha fidelidade, a minha integridade a Ele, é a minha conduta. Muito mais do que as obras. Porque se fosse só pelas obras, então não precisava de Jesus. Não. Todo mundo que fizesse boas obras, fizesse boas ações, tivesse boas atitudes e contribuísse, pronto, estava salvo. Não precisava de fé, não precisava de Jesus, não precisava de sacrifício. Então, não pode, né? Não pode cometer esse erro de achar que Deus aceita essa substituição, que porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu sou dizimista, sou ofertante, e eu não perco o culto, que está tudo bem, que no fim de semana eu posso sair ali, num bailinho, tomar uma cervejinha.
e depois no outro final de semana eu estou na igreja de novo e está tudo certo, né, Ana? É verdade. Não é uma barganha, Não. né? Em Isaías, Gláucia, 1:16, 17, diz assim: Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei fazer o bem. Ou Tudo aí. seja, Deus está deixando claro, né? Justamente. O que Ele quer, o que Ele espera do seu povo, né? Limpeza, é purificação, é santidade, né? Uma vida de entrega, de renúncia e de amor a Ele, de fidelidade a Ele. Justamente. Então, quando a gente se apresenta diante do Senhor, não é de qualquer forma, né? Com É certeza. limpo de coração. E limpo de coração, é que a gente não peca? Não, a gente peca, mas é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração que quer obedecer, ainda que cometa algumas falhas, mas que entende que precisa estar aos pés do Senhor, Justamente. que precisa estar buscando, que precisa estar se entregando e se purificando. O né? maior exemplo é Davi. Exatamente. Não pecava? Exatamente. Mas Olha o Deus se pecado de alegrava. Davi. Então, Mas era um homem segundo o coração, segundo o de, Deus. de Deus. Por quê? Porque apesar dos seus erros, ele se arrependia. de todos os O pecados. coração dele era um coração quebrantado. Ele se apresentava diante do Senhor de forma íntegra, integral ali, né? Ele se rasgava diante do Senhor, não apenas cumprindo um protocolo, né? Justamente. É uma demonstração que possamos ser também, né? Sim, com certeza. Nós já falamos aqui de Samuel, né? Ali de 1 Samuel capítulo 15, 22, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar, que o Senhor não quer, Ele não se impressiona, né, com a nossa aparência espiritual. Ele quer mesmo uma vida obediente, né? Então não adianta eu fazer algo para Deus contrariando o que Ele mandou. Então nós vimos isso na vida de Saul, porque ele não vai se agradar. E ele vai, fazer como fez com Saul, rejeitar. Justamente. Ele vai falar, eu não quero, não me agrado. Como falou para o povo de Israel, para de oferecer sacrifício para mim. O que vocês estão fazendo está me cheirando mal, eu não estou me agradando, porque eu não quero, não é isso que eu quero de vocês. Então a obediência vai revelar quem realmente governa a nossa vida, né, Ana? Justamente. Quando a gente obedece, a gente reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida, né? Porque a nossa verdadeira adoração começa através da obediência. Com certeza. É a nossa, Da entrega, né? da entrega, Do nosso justamente. coração, da nossa vida, né? Então, como que a gente pode identificar quando Deus está pedindo uma entrega verdadeira ou uma mudança de atitude e de obediência? O que Deus quer de nós, né? Uma obediência ali, como nós dizemos, como nós já falamos aqui, integral em todas as áreas da nossa vida, ou apenas, se eu deixar de fazer isso, já é suficiente, eu já estou agradando ao Senhor. O que Ele espera de nós? Eu acredito que, através da palavra de Deus, a oração e a direção do Espírito Santo. Eu acho que a verdadeira entrega seria na minha casa, no meu dia a dia. Eu falo assim, que nem eu explicando esses dias para o meu filho, ele pegou e falou assim, mãe, se eu começar a orar lá na escola, será que as pessoas vão entender? Eu falei, sim, filho, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que você não precisa fazer isso para mostrar para as pessoas que você é um adorador, porque ali você vai estar apenas mostrando. Será que você vai estar fazendo algo de coração mesmo? Ou você está querendo fazer para mostrar para as pessoas, apenas para mostrar? Então, faça em casa antes de ir para a escola, se entrega, ajoelha, ora, demonstra realmente para Deus o seu coração, abra o seu coração para Ele, e isso sim eu acredito que Ele vai receber. Da forma que você quer fazer na escola, já aconteceu, quando ele estava no Mazei, estava na 2ª série, ele ajoelhou e orou, no meio da sala de aula. As crianças não entenderam e justamente ele foi julgado, ele foi zoado por causa daquele comportamento. Eu falei, eu acho que ele não se recorda disso, então eu falei para ele, não faça isso. Você pode fazer muito bem isso em casa, faz em casa, ora, abre seu coração, fala com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai dar muito mais importância
para esse gesto do que você fazer no meio da multidão que é descrente. E o que mais importa é como ele age no meio das outras crianças, né? Ser diferente. Porque às vezes ele pode até fazer uma oração lá na sala de aula, mas aí depois quando está lá fora, o comportamento dele não condizer com aquilo. Então é muito mais as atitudes dele, o comportamento dele, do que de repente ele parar e fazer uma oração lá no meio de todo mundo, que muitas das crianças não vai nem entender, e ainda pelo contrário, né? Às vezes vai tirar sarro, vai fazer brincadeiras, né? E às vezes ele vai acabar ficando até constrangido. Claro, diferente se tem uma oportunidade, estão reunidos, vai fazer alguma coisa, e aí de repente fala assim, alguém aqui ora, alguém aqui quer fazer uma oração, e ele se manifestar para orar. Mas agora, do nada, ele fazer isso, né? E qual é o intuito? Né? Com que intenção ele está fazendo isso, né? Mas toda renúncia, né, Ana, produz uma obediência, né? Então, quando Deus pede algo de nós, é porque Ele quer ver se a gente realmente está obedecendo a Ele. Então, quantas pessoas, às vezes, sabem que um relacionamento que ela está desagradando a Deus? E Deus está ali falando, não é isso que eu quero para você, sai desse relacionamento, abandona, não é isso, está te afastando de mim. E a pessoa está ali apegada, e a pessoa não quer largar, e a pessoa não quer, ai Senhor, mas cadê a obediência? Deus está ali instruindo, não é o que eu quero para você. Não é, eu não quero isso para você, olha, isso vai te fazer mal. E a pessoa está ali. Então, a obediência, né, também às vezes vai fazer a gente renunciar a muitas coisas, né, na nossa vida. Às vezes é um trabalho, às vezes você sonha tanto com aquele trabalho, quando você chega lá, você vê que o ambiente não condiz com nada, com a tua fé, com a tua crença, com o teu jeito de ser, mas você quer estar ali, você está no meio. Às vezes é um relacionamento, às vezes é participar de algumas coisas, então alguns eventos, algumas festas, algumas reuniões, que você insiste em estar participando daquilo ali, e o Senhor está falando, não vai, não participa, porque isso não é um comportamento, uma atitude de um filho meu. Então, às vezes vai ter que renunciar para mostrar essa obediência, né, irmã Zeneide? Então, o ser humano, o cristão, quer muito que a vontade dele seja a de Deus. Então ele planeja assim algo para a vida dele, tudo, um emprego ou um relacionamento, e muitas vezes não dá certo. E ele fica constrangido, fica chateado, né? Até reclama com Deus, mas porque não era para ser da vontade de Deus. E nós, né? A gente quer muito que a nossa vontade, aquilo ali, seja a vontade de Deus também, mas não é assim que as coisas funcionam. Que a nossa vontade prevaleça, né? Sim, que a nossa, que seja, né? Que Deus concorde com aquilo que nós queremos. Muda a oração, né? Porque a oração do Pai Nosso é, seja feita a tua vontade. Aí a gente fala, não, seja feita a minha, e então, o Senhor tem que concordar e assinar embaixo. Aí, né, as coisas já estão mudando de... Exatamente. E aí isso demonstra o quê? A falta de obediência, né? De obediência por amor. E de maturidade. Né? Por entender que Deus, como nosso Pai, sabe o que é melhor para nós. E se Ele está pedindo para você abrir mão daquilo, é porque, Ele é teu Pai, Ele está vendo lá na frente, porque a gente só vê o hoje. Justamente. A gente é muito limitado ao agora, o hoje, mas Ele já sabe todos os nossos dias. E, como filhos, nós temos que entender, não, é meu Pai e eu tenho que obedecer. Né? Então, a obediência exige muitas vezes renúncia. E renúncia de, às vezes, coisas que a gente quer. Você está sangrando, você está com aquele negócio ali, está sangrando, e você não quer renunciar, você não quer soltar. Por quê? Porque você quer que as coisas sejam conforme a sua vontade, não a vontade do nosso Pai, justamente, que sabe o que é melhor para nós, né? Então, em muitos casos, Deus quer, não é um grande sacrifício externo, né? Não é que as pessoas vejam algo muito grandioso da gente. Ele quer a humildade, Ele quer um coração que perdoa, Ele quer um coração passível de transformação, que aceite uma correção, que aceite uma exortação, que aceite o puxão de orelha, não vai por esse caminho, vai por esse, não faz assim, faz desse jeito. Porque aí de que adianta eu fazer tantas coisas, e aí quando Deus requer algo de mim, vai por esse caminho, não vai por esse, eu não obedeço. Não obedece. Quando Ele fala, não faz assim, faz assado, porque assim é melhor, eu não obedeço. Ou seja, aquela infinidade de coisas que eu estou fazendo, tem algum peso?
quando o principal é obedecer, não vai, né? Verdade. Nem toda prova espiritual que a gente dá, né, assim, exige perda, mas transformação, né? Eu preciso estar transformado, eu preciso estar mudado, eu preciso que a minha vida condiga com aquilo que eu estou apresentando aos outros, né? E para a gente já partir para o encerramento, né, o nosso último tópico aqui, qual área da vida das pessoas vocês acham que elas têm mais dificuldade em obedecer? Por exemplo, é na área sentimental? É na área de relacionamento com as outras pessoas? É o orgulho? É dinheiro? O que vocês acham que é mais difícil para as pessoas, assim, às vezes sacrificar ou renunciar para obedecer a Deus? Olha, eu acho perdão. Assim, eu não tenho essa dificuldade. Eu falo, o Douglas ainda fala assim, nossa, eu não guardo, graças a Deus. Eu falo, olha, eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva de ninguém. Não tem ninguém assim que eu falo, nossa, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Graças a Deus eu não tenho esse tipo de problema. Mas eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade para perdoar. E são por coisas assim... Pequenas, às vezes. Pequenas, muitas das vezes pequenas. Eu tenho várias colegas minhas que, principalmente as que são separadas, que têm um ódio mortal do ex-marido, sabe? E assim, eu falo, não, você tem que liberar perdão, porque isso só está afetando a pessoa que está com raiva. A outra pessoa não está nem se importando. Com toda certeza, afeta muito mais quem está sentindo, quem tem esse sentimento, do que o outro. Porque muitas vezes, para o outro, a gente já nem existe mais, mas nós estamos ali carregando, né, esse sentimento. Aquele peso, aquele sentimento, né? Então, eu acredito, no meu ver, o perdão. Isso. Irmã Zeneide? Então, mas o que leva tudo isso aí? É o orgulho. Justamente. O orgulho em achar que está se rebaixando, né? De estar cedendo. As pessoas são muito orgulhosas aí nessa parte. É verdade. Para pedir perdão, acho humilhante sair lá pedir perdão. Eu pedi perdão? Imagina, né? Não fui eu que errei? Não, foi por ele. nada, né? Ele que fez, ele que venha, né? A gente acha muito assim que somente aquele que ofendeu, fez alguma coisa, que deve ir lá pedir perdão. Não. Mas não. Aqui eu creio que quem ama mais, que deu o primeiro passo. Justamente. Né? A irmã mudou minha visão. Passo e perdoe, né? Verdade, Para irmã. que ficar guardando mágoa? Gente, isso aí é uma coisa tão má para nós, para a nossa saúde. Justamente. Né? A palavra diz que seca até os ossos, né? Essa falta de pôr para fora aquilo que está dentro de nós. Ficar guardando, remoendo, né? Ou nós magoamos outra pessoa. Por que não? Faz a sua parte, vai lá, perdoa. Né? Não precisa estar lá todo dia, não convivendo junto ali, mas faz a sua parte. Faz de coração. Né? Faz de coração, limpa o seu coração, limpa a sua alma. Isso vai dar um prazer, vai dar algo tão bom. E principalmente você vai estar agradando a Deus. Justamente. Porque aí Deus, né? A minha filha sabe perdoar e perdoa genuinamente. É isso que eu creio que Deus, que agrada a Deus aí né, sobre. Eu acho o orgulho por isso aí. Não, mudou. Mas a falta de perdão também é coisa muito séria e Deus pune também com muita severidade. Até porque se nós fomos perdoados, Então, nós também devemos perdoar, né? Olha quem nós fomos, quem nós éramos antes do Senhor Jesus na nossa vida. Né? Quantas coisas nós não fizemos que desagradou o Senhor. E que Ele poderia olhar para nós e falar, não, isso aí não tem perdão. então. Né? E ainda assim, Ele nos amou e nos perdoou. Então, é uma coisa bem forte, né? Orgulho e perdão. Mas eu levantei outros pontos aqui também. Coloquei o orgulho. Relacionamentos, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade nos relacionamentos, e nos relacionamentos não vivem os princípios bíblicos, que aí entra o perdão, a fidelidade, a pureza, né? Então, às vezes,
é essa área que a pessoa tem mais dificuldade de obedecer, para ter um relacionamento puro. E o relacionamento puro não é só entre homem e mulher, não. É entre as pessoas. Não é porque eu trabalho apenas com a Ana que o meu relacionamento com ela pode ser de qualquer jeito, eu posso tratar a Ana de qualquer jeito. Não, eu tenho que ser sincera com a Ana, eu tenho que ter caráter com a Ana. Não é porque ela não é nada minha, não é minha parente, não é nada minha, que eu posso fazer com a Ana o que eu quiser. Né? Então, é uma área também muito delicada, que as pessoas hoje não valorizam, né? Acha que as pessoas são descartáveis, acha que eu posso tratar o outro de qualquer forma, eu posso fazer com o outro o que eu quiser. Se não me beneficia, se não está fazendo nada de bom para mim, eu posso tratar de qualquer forma. Ou, já me beneficiou, mas hoje, por exemplo, eu trabalho com a irmã Zeneide. A irmã Zeneide me manda embora. Olha, Glaucia, a partir de hoje eu não posso mais te pagar e não vou poder continuar com você aqui, me dispensa. Pronto, a irmã Zeneide vira minha inimiga. Aí eu já começo a falar mal da irmã Zeneide, eu já começo a maltratar, eu já começo a falar da irmã Zeneide para as outras pessoas. Então, assim, olha, é uma área que as pessoas hoje levam muito de qualquer forma, que é os relacionamentos. Social também, né? Dinheiro, porque as pessoas hoje só correm atrás de dinheiro, achando que o dinheiro é a solução de tudo, confia mais no dinheiro do que em Deus, na direção de Deus, naquilo que Deus quer. Né? Outra coisa também, outra área é a vontade própria, porque as pessoas querem viver um evangelho, mas do jeito delas. Eu quero servir, eu quero fazer, mas do meu jeito. Não do jeito que está na palavra do Senhor. Quer que Deus assine embaixo. Né? Então, quando a verdadeira obediência é quando a gente deixa de falar o que eu quero e pergunta, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para mim? Então, são muitas áreas que a gente tem que ter um olhar atento, porque exigem de nós mudança de comportamento, de atitude, e isso vai revelar que nós somos obedientes a Deus. Quando eu me relaciono bem com o meu próximo, quando eu trato bem aquele que não me dá benefício nenhum, que não faz nada para mim, quando eu valorizo, né, o perdão, quando eu entendo que eu preciso perdoar, quando eu deixo de ser orgulhoso, arrogante, quando eu entendo que Deus é soberano na minha vida e não o meu dinheiro. Então, são muitas áreas que a gente precisa ter esse olhar. Será que eu estou obedecendo a Deus nessa área da minha vida? Será que eu estou confiando mais no meu dinheiro do que em Deus? Será que nos meus relacionamentos eu estou agindo como uma pessoa que obedece a Deus? Será que ali nas minhas vontades, nos meus planos, nos meus projetos, eu tenho colocado Deus em primeiro lugar e aquilo que Ele quer para a minha vida ou o que eu quero? Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ter esse olhar atento, né? Claro que algumas sobressaem, mas em tudo, né? A gente tem que estar procurando obedecer a Deus. Porque é em todas as áreas. Porque uma pessoa transformada é tudo. A palavra do Senhor vai dizer que tudo que nós fazemos tem que ser para quê? Para a honra e glória dEle. Seja comer, seja beber, seja trabalhar, tudo que a gente for fazer, tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, tem que voltar-se para quem? Para Ele, para glorificar a Ele. Então, nós não podemos viver de qualquer maneira, principalmente por sermos filhos. E filhos devem ser obedientes. Então, para nós já caminharmos aqui para o final, você que vai estar assistindo esse podcast, acredito que tenha sido um tema assim muito importante, que você entenda que obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode estar envolvido em muitas atividades da sua igreja, você pode fazer muitas obras, muitas ações, você pode ser aquela pessoa prestativa, você pode ser aquela pessoa que está disposta a tudo que te chamam, você é o primeiro, você levanta a mão, você participa de tudo, só que o seu coração pode estar distante do Senhor. E no seu dia a dia, na sua intimidade, você não é um filho obediente. Então, antes de sacrifícios, o Senhor quer de nós uma vida de obediência, de fidelidade, de retidão, de entrega, de renúncia, de intimidade. Filhos conhecem os seus pais e os filhos obedecem seus pais. Nós, como mães, queremos o que dos nossos filhos? Obediência, respeito, né? Porque nós sabemos o que é melhor para eles, né? Assim é Deus conosco.
Deus sabe o que é melhor para nós e nós devemos obedecer, nós devemos confiar nele e naquilo que ele quer de nós e para as nossas vidas. Sim, você deve sim contribuir com a sua igreja, você deve trabalhar para a obra do Senhor, para o reino do Senhor, mas desde que seja por amor, por obediência e não apenas por sacrifício, não apenas para agradar homens. Antes de agradar qualquer pessoa, você tem que agradar ao seu Deus, ao seu Senhor, porque é Ele que vê e conhece o nosso coração, o nosso interior e as nossas intenções. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus, nós já estamos caminhando para o final. E antes de encerrar, né, o nosso Femicast, eu não posso deixar de convidar você para estar vindo aqui participar dos nossos cultos. Toda quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino às 7h30 da noite. No domingo, a partir das 6 horas, nós já estamos aqui com a igreja aberta. O nosso culto começa às 6h30, que é o culto da família. Venha, traga sua família, venha adorar a Deus conosco. São 2 horas aqui de louvor, de adoração, de palavra. Você vai se renovar, vai edificar a sua fé. E com certeza vai ouvir aqui palavras e ensinamentos que vão trazer transformação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E temos também toda segunda-feira, a partir das 7h15 da noite, a nossa escola de teologia, o nosso curso básico de teologia. Tem sido uma bênção, nós temos aprendido muito aqui, são ensinamentos valiosos, preciosos, e tudo isso de graça, você não precisa pagar nada. Apenas trazer um caderno, uma caneta, sua Bíblia, sentar aqui e aprender mais da palavra do Senhor. Então fica o nosso convite, venha conhecer o Ministério Petra, você que ainda não conhece, às vezes só conhece pelos vídeos, pela rede social, venha aqui nos fazer uma visita. Nós estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, 2325, aqui pertinho do Estádio Municipal. Aqui temos umas salas comerciais aqui ao lado, mas é bem facinho de encontrar. Vem fazer uma visita para a gente, que eu tenho certeza que você não vai sair mais. Aqui você vai encontrar uma família, um povo de Deus, que vai te acolher, que vai te abraçar e que vai caminhar com você. E um dia iremos todos morar na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meninas, uma palavra para finalizar. Então, como a irmã Gláucia disse, Deus se agrada mais da obediência do que qualquer sacrifício. Então, que possamos ouvir a voz do Senhor e seguir firme nos caminhos dele, porque é isso que é importante. Não fazer sacrifícios para agradar o homem, mas assim somente para agradar a Deus, porque Deus sabe o que se passa no nosso coração e sabe o que a gente faz realmente por amor a Ele. É isso que eu quero deixar. Agradeço a todos que acompanharam nosso Femicast. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está nos assistindo. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Irmã Zeneide. Então, como as meninas já deixaram aqui, eu também deixo um recado para todos. É obedecer a Deus, é estar sempre olhando para dentro de si e olhar como está o nosso coração, como está a nossa vida, como nós estamos vivendo diante de Deus. Se nós estamos deixando Deus nos transformar, porque o que Deus quer de nós é uma transformação de dentro para fora, uma conduta de vida, uma vida saudável na presença de Deus. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Esse é o meu recado. Viva com Deus e seja feliz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vai estar assistindo esse Femicast. E não esqueça de compartilhar, porque com certeza esse tema, esse assunto vai contribuir muito com outras vidas, assim como eu tenho certeza que contribuiu com a sua. Que Deus te abençoe. Esperamos vocês para uma visita. E Ministério Petra, edificando vidas sobre um fundamento inabalável. Deus abençoe. Amém. Tchau.